Como ele disse, meu nome é Michele, eu sou gerente geral de uma plataforma Select aqui em São Paulo, é uma das maiores do Brasil. Faz todo sentido para vocês que trabalham em um hospital, que têm a vida bastante corrida, pensar, será que eu estou cuidando bem do meu dinheiro para que o meu dinheiro trabalhe por mim e eu tenha uma tranquilidade maior no meu dia a dia? Então, eu percebo que profissionais da área de saúde têm bastante essa dificuldade de equalizar um tempo que seja um tempo de qualidade para cuidar daquilo que vocês sabem fazer bem, que é ganhar dinheiro. Mas quando a gente conversa com os profissionais da área da saúde, pode ser médico, pode ser pessoas que trabalham na linha de frente ou pessoas que trabalham na área administrativa, vocês trabalham demais. E o dinheiro entra por uma porta e muitas vezes vocês ou não sabem por falta de conhecimento ou não conseguem por falta de tempo fazer esse ajuste fino que precisa ser feito. E aí eu trago aqui para vocês o tema de saúde financeira voltada para a saúde mental. Vamos lá. Quem daqui já parou, sei lá, nos últimos 3 meses para poder cuidar do que se ganha? Fazer lá talvez uma planilhinha ou escrever, saber quanto ganha, quanto gasta, se cabe guardar, se está devendo mais do que devia. Alguém daqui nos últimos 3 meses? 1, 2, 3, 4. 4 pessoas? 5. Alguém nos últimos 6 meses? 6. 7. Alguém no último ano? 8, 9. E tem gente que nunca fez, que eu imagino que seja a grande maioria. E por que isso? Porque a gente não tem esse hábito de planejamento. E aí, quando a gente vai ver, está devendo um cheque especial, está devendo um cartão de crédito, está entrando no rotativo, está pedindo um empréstimo, e está tudo bem. Isso é cultural, a gente não muda de um dia para o outro, mas a gente pode começar aos poucos. Então, por exemplo, eu tenho clientes que estavam endividados assim, no nível máximo, que acordava à noite e pensava assim, e agora? Como que eu faço para pagar a próxima parcela que eu tenho do meu carro, a próxima parcela da minha casa, a rematrícula de escola do meu filho? Quem nunca? Provavelmente quase todos. E quando a gente para fazer esse planejamento, não precisa ser semanal, mensal, a gente pode fazer a cada 2 meses, a gente pode fazer a cada 3 meses, mas precisa começar. E começar como? Tendo consciência, eu ganho X. Aquele X pode ser mudado? Se eu fizer um pouco mais de hora extra, se eu tiver uma segunda atividade, se eu mudar de emprego ou se eu conquistar uma outra fonte de renda. Quando a gente não tem isso, e eu imagino que aqui alguns dos profissionais sejam profissionais que são, em grande maioria, CLT, e aí a gente só ganha aquele X, né? E talvez 1 ou 2 vezes por ano um bônus. O que a gente tem que se programar? Minhas contas precisam ficar enquadradas dentro daquilo que eu ganho. E como que eu faço isso? Normalmente, 30% é para a gente pagar contas de casa. De 30% a 35% é para pagar a conta de casa. Então, água, luz, prestação do imóvel, supermercado, tudo isso tem que caber em 30%. Quanto eu gasto com a minha família em gastos extras? Então, escola de filho, gastos com filho, lazer, tem que ser mais de 30% a 40%. Então, a gente já está falando aí de 50% a 70%. O que seria o ideal? Poder guardar 30% ou poder investir 30%. E como que eu faço isso? Sabendo onde eu gasto, como eu gasto e quanto eu gasto. Quantas vezes a gente vai ao shopping e fala assim, mas eu mereço, meninas principalmente. Mas eu trabalho, eu mereço esses sapatos. O cartão de crédito está bombando, gritando, socorro! Eu mereço essa viagem, exatamente. Eu trabalho tanto, eu mereço. Quem nunca? A gente faz. E é normal fazer. Quando a gente não tem a consciência de que aquilo vai me trazer um gasto que lá na frente não caberá no meu orçamento.
Porque muitas vezes a gente gasta, aquela parcela do cartão de crédito a gente paga. Mas aí a gente não pensa que em 3 vezes, cada vez que eu vou ao shopping, se eu fizer uma parcela em 3 vezes, em determinado momento eu vou ter 12 parcelas. Eu vou ter 10 parcelas. E é aí que a gente se perde. No eu mereço ou na minha falta de controle por não saber o quanto eu estou gastando. Então, pensando nisso, o primeiro ponto, adequar para que eu gaste somente aquilo que eu ganho. Se não sobra para guardar, tá tudo bem. Em algum momento, se a gente cria essa consciência de pensar assim, se eu gastar só o que eu ganho, eu vou conseguir, daqui a pouco, equalizar as minhas contas, pode ser em 6 meses, 1 ano, 18 meses, mas a gente precisa começar a fazer isso. E como faz? Aquele eu mereço, a gente guarda. Vai ao shopping dar uma volta. Esqueci de contar para vocês. Eu sou formada também em psicanálise, então tudo que eu vou trazer aqui tem a ver com o nosso pensamento por trás da nossa realidade. Então, muitas vezes, isso vem só do prazer. Sabe quando as pessoas, está muito na moda falar em dopamina? A dopamina é o que te dá a coragem de avançar. Mas muitas vezes a gente tem aquela coragem, chega em casa e dá o arrependimento. Aí se fala assim, mas por que eu gastei? Será que eu precisava mesmo desse sapato? Naquela hora eu mereci. Por quê? Porque a gente quer prazer imediato. E o prazer imediato, muitas vezes, faz com que a gente se afogue nas dívidas ou, se não na dívida, no arrependimento. Então, quando a gente para pensar e tem consciência daquilo que a gente faz, fica mais fácil administrar as coisas. Então, uma dica, todas as vezes que vocês forem a algum lugar fazer uma compra, não compra por impulso. As lojas, elas são planejadas para que a gente faça a compra por impulso. E tudo isso tem técnica que a gente não sabe e que a gente não conhece. Mas se a gente aprende a lidar com a nossa estrutura mental, a gente começa a entender que não faz sentido fazer uma compra por impulso, gastar por impulso, não guardar por impulso. Porque às vezes a gente fica pensando assim, mas eu tenho lá na poupança, sei lá, 2.000 guardado, 10.000 guardado. Vou usar só um pouquinho, não tem problema. E aquele dinheiro nem sempre é reposto. Então, tenham sempre consciência daquilo que se faz. Vai ao shopping, sente vontade de comprar qualquer coisa, dá uma volta antes. Respira. Volta talvez no final de semana seguinte. Por quê? Porque até lá, a nossa consciência, que tem a ver com o que não é a satisfação imediata, vai trabalhar e a gente vai ter o entendimento de que não é necessário. E a gente vai saber. Então, por exemplo, meu filho gosta muito de cartinha Pokémon. Óbvio, meu coração dói a hora que ele fala, ai mamãe, por favor. Se todas as vezes eu for agir e quem tem filho aqui sabe que cartinha Pokémon é cara, pelo meu instinto materno emocional, eu vou comprar todas as vezes. Ainda que eu saiba que ele não precisa. Mas se eu deixar aquela emoção passar, ficar mais tranquila dentro da minha cabeça e entender, o meu filho não precisa, eu vou conseguir, de alguma maneira, me controlar. E eu exercito muito isso, porque a única questão que me traz certa irracionalidade é quando meu filho pede alguma coisa. Eu já passei pelas fases de eu mereço esse sapato, eu vou trocar meu carro e Deus vai me ajudar e eu vou pagar, Quem nunca? Não, eu vou fazer isso que Deus vai me ajudar e eu vou pagar. Você paga 10 carros de uma vez, porque entra no cheque especial de novo, porque entra no cartão de crédito, porque paga uma parcela, deixa a outra e aí vem os juros. Não precisa, gente, a gente pode se programar. E aí quando eu falo que a gente pode se programar, é o seguinte, quem aqui tem uma maneira de guardar dinheiro como se fosse uma dívida? O que você guarda? Você paga a sua esposa todo mês? E ela faz o quê? Muito bem. Então, ela fala para você, ó, preciso de um salário. E aquele salário dela... Isso. É uma gestora, gente, financeira dentro do lar. Tá certo. É isso, é isso.
Bom se forem os dois. Se for um só, tá ótimo também. E você? O que você faz? Eu tenho uma conta separada e eu envio o dinheiro todo mês para essa conta. Tá. Mas você entra lá com consciência, tira da sua conta número 1 e bota no número 2, é isso? E quem aqui sabe que tem maneiras de investir ou de fazer Pix recorrente para uma outra conta? Vocês já pensaram que isso pode ser uma maneira de guardar inconsciente? Que aí quando a gente começa a ver que está aumentando, aumentando, aumentando aquele volume, a gente começa a sentir merecimento pelo dinheiro que está guardado? Reserva de emergência, alguém já ouviu falar? Alguns devem ter e outros não. Super importante. E vocês que trabalham na área da saúde sabem que emergência pode ser de saúde, né? Principalmente de saúde, porque quando tem algum ente querido ou quando a gente tem qualquer problema, se a gente não tiver um dinheiro que seja para poder subsidiar aquele gasto, a gente entra em pânico. Não é? Aí pede para o vizinho, pede para o primo, pede para o irmão, pede para qualquer pessoa. Pega do banco. Eu vejo muito isso, a pessoa falar assim, meu pai ficou doente e tudo que eu tinha eu gastei. Super genuíno. Mas será que se tivesse guardado lá um pouquinho por mês, seria necessário? Então, primeiro passo, gente, o que der, se for R$50, ótimo, se for R$100, ótimo, e se couber no orçamento de vocês os 30%, é o ideal. Porque vocês passam a construir planos, construir sonhos com o dinheiro sem pagar juros para o banco. O banco não quer que vocês se endividem. O banco quer que vocês usem os produtos e serviços dele para que vocês tenham uma vida financeira confortável. Por quê? Porque quando você se endivida, qual que é depois, quando você toma consciência, ou quando renegocia, ou quando termina de pagar, qual que é a sua decisão normalmente? É de mudar de banco. O banco quer que vocês consumam crédito consciente e, mais do que isso, consumam outros produtos que são produtos que fazem muito mais sentido olhando pelo lado inteligente da coisa. E aí eu vou dizer para vocês assim, pensem o seguinte, alguém daqui já pensou em guardar dinheiro através de um consórcio? Ah, tem um colega lá no fundo. O que você acha? O quê? Capitalização também. Capitalização também. Aí tem gente que fala, o banco só quer me vender produto. Claro que o banco quer vender produto. Mas você quer cuidar de você? Porque o banco quer vender o produto que faça sentido de acordo com a sua vida. Sabia que capitalização, vou usar o que o colega falou, vocês sabiam que capitalização, às vezes tem clientes que guardam R$50 por mês e ganham R$1 milhão? E estou falando aqui porque eu já vi, já entreguei prêmios e vou contar algumas passagens para vocês. Esses R$50 que vocês guardam, caso vocês não sejam sorteados, ele volta para vocês 100%. Com uma correção significativa? Não como se estivesse numa aplicação. Mas vocês tiveram a oportunidade de serem sorteados nesse 1 milhão. E aí cabe de novo aqui a questão de ter saúde mental em dia para poder lidar com o dinheiro. Tive uma cliente em 2021, ela ganhou R$1 milhão no terceiro mês que ela estava guardando dinheiro. Gente, R$1 milhão não dá para ficar rico, mas é bastante dinheiro, muito dinheiro. E se você for inteligente o suficiente, nos dias de hoje você faz quase R$15 mil na sua mão por mês. Essa moça, quando ganhou, ela ganhou em dezembro. Em maio, ela estava só com R$170 mil. Legítimo? Legítimo. Ela juntou a família dela inteira e foi viajar. E não pediu aconselhamento no banco. Ela pegou a família dela inteira e fez a viagem dos sonhos. Muito legal. Ela comprou, à época, um carro de R$200 mil para o marido dela. Comprou um carro de 60 para a irmã, deu uma casa para a mãe
e comprou uma casa para ela. E os 170 mil reais só continuou na conta porque foi colocado num investimento que tinha carência. O que vocês acham que aconteceu com essa moça depois de alguns meses? Vende carro, porque o seguro, IPVA, o combustível, não cabe no orçamento. A casa da mãe, legal, foi um investimento, ficou lá. A casa que ela comprou, muito legal, ficou. Mas os carros foram vendidos. Ou seja, só 260 mil, ela usou, ficou feliz por um período, mas depois teve que vender, porque não coube no orçamento e pagar dívidas. Então, pensem o seguinte, será que um aconselhamento financeiro nesse caso não teria um impacto muito maior na vida dela? Com 15 mil reais não é pouco dinheiro na sua mão, ainda que seja líquido, 13, 12.500, pensando num investimento bastante conservador. Faz sentido a gente parar, respirar, sempre que a gente lida com o dinheiro. O dinheiro, ele é encantador. Ele seduz a gente de uma maneira que a gente nem consegue perceber. E ele leva a gente para um buraco também, que muitas vezes a gente não vê maneira de sair. Então, quem usa cheque especial, por exemplo, é um poço sem fundo. Por quê? Porque o cheque especial, gente, é para emergências. Preciso lá, tanto que o banco dá 10 dias sem juros. Preciso lá para uma emergência. Eu sei que eu vou usar, que o meu salário vai cair e eu vou pagar. Muitas pessoas colocam o cheque especial como se fosse uma extensão do salário. E aí quando vai ver, deve cheque especial, deve empréstimo, e aí vira uma bola de neve porque pega o cheque especial do banco A, vai pagar o banco B, e aí chega uma hora que ninguém mais consegue se entender, banco nenhum mais consegue dar crédito, vocês, ou os nossos clientes, que são vocês, entram também numa situação em que não consegue mais pensar, e aí larga, não procura aconselhamento do banco, e quando vê está com o nome no Serasa. E a dívida que era uma dívida muitas vezes pequena, virou uma dívida enorme. Aí fica com o nome sujo, aí passa a usar o nome do vizinho, da esposa. Gente, vocês não precisam disso. Ninguém precisa disso. O que a gente precisa é, mais uma vez, entender como eu trato o meu dinheiro. O meu dinheiro pode trabalhar por mim. Voltando, o colega falou que guarda no consórcio e na capitalização. O consórcio, todo mundo aqui deve ter FGTS. Vocês sabiam que para dar um lance na carta de consórcio vocês podem usar um FGTS? Quase ninguém sabe. Vocês sabiam que adquirindo uma carta de consórcio, e agora a gente vai falar de incremento de patrimônio, uma carta de consórcio, você pode adquirir uma carta de consórcio de 500 mil reais para comprar um imóvel de 300. E aí quando você faz isso, 30% daquela carta, ou seja, 150 mil reais, você pode usar no lance junto com o seu FGTS. Quando eu compro um imóvel, caso eu não vá usar esse imóvel, eu posso colocar para alugar. E quando eu coloco para alugar, aquele valor que eu pago de parcela, eu consigo no aluguel. E aí, muitas vezes, dentro desse aluguel, eu vou pagar a parcela e ainda vai me sobrar uma parte. Aqui para mim, vou mostrar para vocês uma maneira. Pode passar quase todos. Eu não vou seguir uma ordem, porque aqui vem algumas informações e aí tem coisas que a gente vai falando ao longo da... Mais um. Até chegar no consórcio. Agora, as escolhas inteligentes. Depois eu falo de crédito com garantia para vocês. Esse é o Use Casa. O consórcio. Peraí, falta um. Volta. Aqui. Aqui dá para vocês saberem como funciona um consórcio. Primeiro que não tem juros e vocês não precisam dar entrada. Então, já tenho uma casa, quero pensar, a gente sabe que aposentar vai ser mais difícil,
para os próximos anos, principalmente vocês que são bem jovens, pelo que eu estou vendo aqui. E aí, o que acontece? A gente pode pensar numa renda, uma segunda renda ou uma renda para o futuro. São 340 grupos disponíveis e o Santander, nos últimos 2 anos, foi o banco que mais concedeu cartas de crédito nos grupos. Por quê? Porque a gente tem saúde financeira adequada dentro dos nossos grupos, a gente faz uma gestão próxima. O que acontece muitas vezes com essas empresas que são menores, que vendem muito consórcio? A hora que você é sorteado, você não vai pegar o seu bem naquele momento, porque a empresa não tem, o grupo que você está inserido não tem saúde financeira para poder te conceder. Ou concede uma carta só por sorteio. O Santander muitas vezes tem 3, 4 por sorteio e por lance. Então, é bastante importante vocês saberem onde vocês estão. E eu não vim aqui para vender consórcio não, tá, gente? Eu vim aqui para contar para vocês como é que vocês fazem o patrimônio de vocês crescer e como é que vocês mantêm a saúde financeira junto da saúde mental de vocês equalizada. Então, vamos voltar. Taxa de 12,9 para um prazo de 240 meses. O que isso significa? Eu não te cobro juros, mas para eu fazer gestão do grupo, eu cobro uma taxa de administração do período. Ela é diluída nesses 240 meses. Operação estruturada. Quero uma carta de R$1 milhão e o banco não tem disponível essa carta de R$1 milhão. E por que não tem, gente? Porque as pessoas que mais, que têm um poder aquisitivo maior, fazem esse tipo de compra. Por quê? Porque eles não querem pagar juros. Eles querem uma maneira inteligente. Então, eles têm o capital para dar o lance e, muitas vezes, dão o lance e fazem isso que eu estou dizendo para vocês. Tem bastante influenciadores nas redes sociais que falam disso, depois se vocês puderem até pesquisar um pouco, caso interesse o tema. Operações estruturadas. Então, uma carta de 1 milhão, nem sempre a gente tem uma carta de 1 milhão, de 2, de 3 milhões. Mas o que a gente faz? A gente pode colocar um determinado valor de cartas e o cliente contempla cada uma delas. Pode ser tanto de uma vez, quanto contemplar uma de cada vez. Então, por exemplo, 8 cartas de consórcio. Eu posso contemplar todas de uma vez, dando bons lances, e aí, quando você entra num grupo, você olha quanto é a média de lance daquele grupo. Por quê? Para você também não entrar num grupo de consórcio sem saber como é que vai andar aquele grupo. Porque às vezes a pessoa entra e pensa assim, mas o banco já me concede através da carta 30%. Eu tenho um FGTS de 80%, acho que dá. A gente não pode achar que dá. A gente tem que parar, olhar, estudar e entender se faz sentido aquilo para o momento que você quer, porque às vezes é só uma maneira de guardar dinheiro. Lance embutido, eu já falei, 30% da carta. Contemplação, também falei. O banco é o segundo pelo Banco Central, que mais contempla segundo ano. Plano estendido, prazos maiores com parcelas menores. Ou seja, eu tenho grupos em andamentos e isso que eu estou dizendo para todas as empresas que comercializam consórcio, tá bem? Por quê? Porque muitas pessoas entram e pensam assim, eu vou conseguir pagar. Não consegue. Então, aquelas pessoas param de pagar o consórcio, lá no final recebe o que foi pago, e aí eu tenho que repor, porque eu preciso da saúde do meu grupo para eu poder conceder as cartas que eu estou dizendo que eu vou conceder. Então, muitas vezes você pode entrar num grupo que já está em andamento. Ao invés de 240 meses, um grupo de 120 meses, um grupo de 200 meses, existe a possibilidade. O mercado de consórcio cresceu bastante ao longo do último ano. E é um mercado muito grande mesmo, que muitas pessoas não conhecem e não se aprofundam em saber. Consórcio serve. Hoje, nós não temos em comercialização, mas nós tínhamos consórcio para fazer cirurgia plástica, nós tínhamos consórcio para fazer reforma de casa, então tinha uma série de cartas. O banco hoje atua com as cartas de carro. Para quem tem carro e quer trocar, ao invés de pagar a parcela, faz um planejamento. Depois de 2 anos, você já tem o recurso ou parte dele para poder dar um lance, vender o carro e dar um lance,
para fazer uma parcela sem juros. Casa. Não tenho casa ou quero conquistar a minha segunda, terceira, quarta casa. Basta fazer um consórcio e ter organizado o pagamento daquelas parcelas ou se programar para usar o FGTS e os 30% de lance embutido. Passa para mim a frase. Aqui fala o que eu já disse para vocês, que é aumento e formação de patrimônio, é para quem quer investir e que é para quem tem um projeto grande. Normalmente a gente fala de projeto grande, essas questões de uma segunda renda e de aposentadoria. Aí aqui o exemplo que eu dei para vocês, a gente chama de renda passiva, que é uma renda onde você não vai trabalhar para tê-la. Você vai conquistá-la com aquilo que você consegue guardar por mês. Uma carta de 500 mil, um lance de 50. Recursos próprios, que pode ser o FGTS ou, se você quer completar, pode ser recurso próprio, um dinheiro que você tem guardado, mais o FGTS. Lance embutido, lembra aqueles 30% que eu tenho falado bastante, que o banco pode conceder para vocês no ato do sorteio? 30%, 178 mil. Crédito disponível. Então, daqueles 500 que você contratou, você fica com 321.650. A primeira parcela é de 3.228,15. Parece grande, né? Se a gente para pensar, nossa, que parcela enorme. Aí, quando você vai para a segunda parcela, se você deu esse lance que a gente falou lá de 118 mil mais 178 mil, a gente baixa essa parcela para 1.650. Aí começa a fazer mais sentido, percebe? Que a gente diminuiu o valor da parcela e o reajuste médio por ano do saldo devedor são 10.970. Então, a gente está falando de menos de R$1.000 num prazo distante. Cenário conservador. Normalmente, o aluguel é calculado 0,5% do valor, principalmente aqui em São Paulo, do valor do imóvel. Então, se o meu imóvel vale esses 321 mil que eu falei, o que eu posso cobrar dele é 1.650 de aluguel. Cenário médio, quando a gente tem lá um mercado mais aquecido, normalmente isso funciona bem para estúdios. Estúdio a gente consegue um aluguel um pouco maior. O retorno do investimento vai ser em 6 anos, no cenário mais conservador. A renda passiva do aluguel. O cliente dobra o capital. Então, se você investiu R$122 mil seu, você compra o imóvel já está valendo 320 mil. Se o aluguel for de temporada, será em média 1,5. Então, se eu compro uma kitnet na praia e coloco para alugar, em média eu posso cobrar 4.800. Então, percebe que o que a gente fala de parcela praticamente é paga, você vai desembolsar R$45 para poder pagar, você dobrou o seu capital, tem um bem disponível para você usar e investiu parte do recurso que vocês têm e usou o dinheiro do banco a seu favor. Percebe que começa a fazer sentido a gente pensar em crescer patrimônio? Agora eu vou voltar para quem está endividado conseguir chegar até isso. Volta para mim, por favor, no crédito. Isso. Aí. O próximo. Estou endividado, mas tenho um dinheirinho guardado e não quero dispor para poder pagar o que eu devo. Tem bastante disso, gente. Às vezes a pessoa tem lá R$10 mil e está devendo 6 no cheque especial. Fala, não vou usar o meu dinheiro, esse dinheiro não. Continua endividado, mas não usa. O banco tem um crédito, que é crédito com garantia de investimento. Ou eu quero comprar lá um imóvel através do consórcio e quero deixar o meu dinheiro guardado, quero usar um dinheiro do banco, ainda que eu pague um juros pequenininho. Porque esse é pequeno de verdade, não é... Quando a gente fala de crédito pessoal, a gente fala de uma taxa média de 5%, dependendo do perfil do cliente. Quando a gente fala de um investimento com
quando a gente fala de um crédito com garantia de investimento, a gente cai para uma taxa de 1,57. Então, se o seu dinheiro está rendendo, em média, 1,20 líquido, você está pagando 0,37 num crédito pessoal com garantia do seu dinheiro. E aí você não deixa de usar o seu e pega um dinheiro do banco com uma taxa que faz sentido, 1,57. Tem prazo de carência, entra o dinheiro na hora, então é um crédito bastante fácil mesmo, desde que você tenha o recurso guardado. Aqui não fala, mas vocês têm o consignado. O consignado é uma linha de crédito que vocês podem ter até 35% da renda de vocês vinculada a esse crédito, e ele é pelo menos 2 ou 3 vezes uma taxa de juros menor do que a taxa de juros de um crédito pessoal. Estou usando o cheque especial e estou usando o cartão de crédito rotativo, ou tenho alguma conta que os juros é muito alto. Faz um consignado. Ah, mas eu não quero desconto na minha folha de pagamento. Se você não quiser desconto na sua folha de pagamento, você vai continuar usando créditos que têm uma taxa de juros maior. E é nessa hora que tem o desconforto. Então, o consignado é para vocês também conquistarem sonhos, é para principalmente organizar a vida financeira. A empresa dá o aval disso, não basta vocês quererem o crédito e o banco conceder. A empresa precisa dizer, olha, faz sentido para esse funcionário, porque a empresa também não quer funcionário endividado. Imagina o seguinte, quando a gente começa a trabalhar e a gente não tem paz com o nosso bolso, a empresa também é prejudicada por conta da baixa produtividade. Quem que trabalha perturbado com o dinheiro que consegue se dedicar 100%? Mas quando a gente trabalha numa empresa que tem consciência disso e que nos apoia, isso começa a fazer toda a diferença. Eu visito bastante a unidade lá da Rua Silvia e a gente faz plantão lá. Então, muitas vezes as pessoas vêm tirar dúvida, vêm nos perguntar sobre o crédito consignado, não só para pagar dívidas, mas para construir também alguma coisa que faz sentido para elas. Tem pessoas que às vezes pegam um dinheiro pagando uma taxa de juros para investir num negócio e aquele negócio dá super certo. Ah, o nosso colega falou da esposa dele. Às vezes a esposa não tem uma atividade e quer começar uma atividade e a pessoa vai lá e fala, eu vou investir, só que eu não tenho capital para isso. Mas vocês trabalham numa empresa que valida para vocês oportunidades e essas oportunidades precisam ser assistidas. A negociação de um crédito consignado passa por sentar na mesa do RH, entender o momento da empresa, dos funcionários da empresa, não é assim, eu vou conceder para eles. Não, é um benefício. É uma maneira de a empresa, e tem muitas empresas que não concedem, é uma maneira da empresa valorizar cada colaborador. Então, isso é importante que vocês saibam. A empresa fala, negocia a taxa de juros, fala quais serão as regras, não é o banco que dita, o banco negocia, mas a empresa, cada pessoa do RH responsável por vocês, não é só com o financeiro também, tem toda uma engenharia por trás que está no financeiro, que é receber a lista, fazer o controle de margem, fazer o débito na folha de pagamento de vocês, mas o RH, quando senta numa mesa de negociação, quer o melhor para cada um de vocês. E negocia com o banco todas as condições que são adequadas para cada perfil de empresa. Então, a empresa de vocês, o RH senta com a gente e diz qual que é o tempo médio que vocês ficam sentados numa cadeira, qual que é a expectativa de crescimento de cada um de vocês, se faz sentido ofertar o crédito para 100%, depois de quanto tempo vocês estão na empresa, vocês podem
ter direito e ter acesso ao crédito. Então, é muito estudado isso, embora vocês não tenham esse conhecimento e não saibam de tudo o que acontece nos bastidores para uma negociação que seja favorável aos colaboradores. Nunca pode ser algo que traz mais dívida, um projeto que traz qualidade, sempre. Então, assim, eu tenho muito prazer em falar do consignado justamente por isso, por saber que as empresas querem sempre o melhor para vocês e que o banco está disponível sempre para negociar e trazer o melhor para cada um de vocês, porque, como eu disse, se vocês não estão bem atendidos, se vocês não estão numa situação confortável, o próximo passo é ir para um outro banco e a gente não quer perder cliente. Passa para mim, por favor. Use Casa. Todo mundo conhece o que é um crédito com garantia de imóvel? Crédito com garantia de imóvel. Michele, comprei um imóvel, estou pagando, já tem alguns anos, e por conta de reforma, ou por conta de descontrole, por querer conquistar um segundo imóvel, por querer crescer patrimônio, eu acho que faz sentido eu contratar um crédito com garantia do imóvel que eu tenho. Posso? Pode. Desde que o imóvel seja financiado. Se o imóvel está financiado, o imóvel esteja financiado no Santander. E aí a gente faz um estudo de viabilidade e faz esse crédito com garantia. As pessoas conhecem pouco isso, porque normalmente quem tinha crédito imobiliário tinha que ficar lá com o imóvel até terminar de pagar. Hoje em dia não, hoje em dia o seu imóvel pode ser usado como uma garantia para um segundo crédito. Não tenho imóvel. Posso usar do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha esposa, do meu amigo? Pode. Desde que a pessoa assine o contrato junto com você. Então, por exemplo, eu quero entrar num negócio com alguém, a pessoa me chamou para ser sócio de um negócio. Vou te usar de novo. Minha esposa quer montar uma loja para ela e para montar a loja meu sogro tem um imóvel. Posso usar o imóvel do meu sogro que está dado como garantia? Pode. E aí a taxa de juros também, gente, é muito menor. O prazo é muito maior, são 10 anos para pagar. Então, é mais uma solução e mais uma oportunidade que tem. Estou endividado, tenho um imóvel que está financiado, pago há 5, 6 anos. Pode usar. Quero trazer a portabilidade do meu financiamento para o seu banco para poder fazer essa linha de crédito. Pode? Pode. Só que aí a gente vai entender se faz sentido, tendo em vista a taxa de juros, porque não adianta vocês saírem de uma taxa de juros X, porque até alguns anos atrás nós chegamos a uma taxa Selic de 2,5%, hoje a gente está numa taxa Selic de 15%, então todos os contratos que são feitos conforme a taxa Selic aumenta, os contratos aumentam, taxa Selic cai, a taxa dos contratos caem também. Todos aqui têm conhecimento, sabem o que é uma taxa Selic? Não? Taxa Selic é a taxa que rege as operações de crédito. Como que ela é trazida para a nossa realidade? Tem lá um comitê do governo que se reúne e fala assim, olha, o país está se endividando muito, o governo tem gastado muito, IGPM, que tem a ver com a inflação, é um dos índices que mede a inflação, está aumentando porque o Brasil está com a economia aquecida e eu preciso dar uma segurada nisso, porque as pessoas estão se endividando e porque o país está se endividando. O que vai acontecer? Aquele comitê vai se reunir, normalmente eles se reúnem a cada 45 dias para falar, então, o que a gente tem que fazer? Se a economia está superaquecida, as pessoas estão tomando dinheiro e o governo está se endividando, o que eu faço para poder parar? Eu aumento a taxa de juros. Aí, quando vocês vão tomar um crédito, aquele crédito que estava de crédito imobiliário, por exemplo, que estava 7% alguns anos atrás, hoje ele está 11%. Pode não parecer muito, mas no longo prazo é bastante. O crédito pessoal. O crédito pessoal estava com uma taxa média de 2,80 a 3.
foi para uma taxa média de 5. Então, é um instrumento que tem para não deixar pessoas e o país quebrar. E isso, quando a gente olha para investidores, os investidores têm um ganho nisso. Embora a gente tenha uma inflação normalmente maior quando a taxa de juros Selic está alta, quem tem dinheiro guardado no banco vai ganhar mais. Então, quem tinha lá no passado R$1 milhão com uma taxa Selic a 2,5, tirava líquido 1,80, 1,70. Quem tem, aí a gente fala de R$ 1.700. Quem tem o mesmo milhão hoje guardado com uma taxa Selic de 15, tira em média líquido R$13 mil. Então, quando a gente fala de aquisição de Use Casa com portabilidade de crédito imobiliário, a gente tem que olhar isso. Se faz sentido, porque além da taxa de juros que tem que ser vista, eu preciso ver também o quanto eu vou gastar de documentação. Então, muito mais fácil quando o crédito já está no Santander ou é um imóvel quitado. Falando agora de soluções para poder quitar cheque especial e quitar cartão de crédito no rotativo. Gente, eu ouço bastante assim, vou parar de pagar porque depois o banco me dá um desconto. Só que o quanto essa dívida cresceu enquanto eu parei de pagar? Já pensaram nisso? Aí as pessoas acham que, eu devia 30 mil, vou pagar 15. Só que sua dívida inicial lá devia estar na casa dos 10. Então, percebeu que está fora do orçamento, senta com o gerente do banco e fala, eu quero ver quais são as melhores opções que você tem para eu poder fazer um parcelamento da minha dívida. Não espera ficar impagável, não espera não caber no bolso de vocês, porque o prejuízo é grande. Ter o nome no Serasa tira a sua oportunidade de ter crédito no mercado. E crédito no mercado faz sentido. Ter um cartão de crédito legal para ir numa loja e saber gastar faz todo sentido, porque muitas vezes você é investidor, deixa o seu dinheirinho lá rendendo um mês inteiro, quando chega a parcela, o que você faz? Vai lá e paga. Ou seja, ganhou um mês de rendimento do dinheiro. Muitas vezes vocês trabalham e sabem que aquele dinheiro que vocês vão pagar a parcela, que você fez para pagar lá na frente, vai cair no dia do seu salário. Sensacional. E o cartão de crédito traz para vocês as milhas. Alguém aqui já viajou com milhas de cartão de crédito? Conta a sua experiência. Não é gostoso? Quando a gente junta a partir de 30 mil pontos, eu costumo dizer assim, todo centavo que eu gasto no cartão de crédito. Mas eu gasto com consciência. Vou tomar um cafezinho. Muitas vezes as pessoas olham assim, débito ou crédito? Crédito. Crédito, porque que seja um ponto que eu estou ganhando. Eu estou ganhando. Em alguns anos, antes da pandemia, eu viajei mais de 3 vezes por ano só com milhas. E aí é uma maneira inteligente que a gente tem de fazer. Por quê? Porque eu não vou viajar com milhas em alta temporada. Porque daí é muito caro. É a mesma coisa que fazer a compra com dinheiro. Então, cada centavo gasta no cartão de crédito. Gastou no cartão de crédito, sabe que no dia certo tem que pagar, porque daí não tem juros. O Santander tem um portal que chama Esfera. Nesse portal Esfera, tem lá eletroeletrônicos, eletrodoméstico, perfume, bebida e as viagens. Eu digo que eu sou apaixonada por viajar com milhas. Muitas vezes, 12 mil milhas, que a gente nem viu como ganhou, dá uma passagem de ida para o Rio de Janeiro, para o Nordeste. E aí, muitas vezes não dá para a família inteira fazer a viagem com milhas, mas você pode comprar com milhas e dinheiro. Então, eu posso entrar lá no Esfera e simular qual que é o que eu tenho que dispor de dinheiro para poder completar a viagem.
às vezes até o quanto de milhas vocês têm, até as taxas aeroportuárias vocês podem pagar com as milhas. Ou seja, viajar só com milhas mesmo. Então, para quem não usa cartão, para quem não gosta de cartão de crédito, começa a rever o conceito, porque faz sentido, desde que com cautela. Não adianta ter um limite de cartão de crédito 4 vezes maior que o salário e ir lá e gastar, e depois não saber como vai pagar, porque daí vai pagar juros. Então, todas essas soluções, cartão de crédito, os cartões Black. Hoje, praticamente todas as pessoas podem ter um cartão Black. Custa? Às vezes custa. Se é cliente select e tem folha de pagamento, dependendo da negociação da folha, a gente consegue isenção de 100%. Não tenho isenção 100%. Se eu tiver um pacote de serviços e se eu gastar, em média, R$8.000 por mês, eu tenho isenção. E aí, o que dá direito a isso? Se você vai viajar e alugar um carro, o seguro do aluguel do carro, você não paga. Posso ir lá, passar no balcão e falar, não quero contratar o seguro, porque o meu cartão tem seguro. Posso ficar em sala VIP? Pode ficar em sala VIP. Dependendo da bandeira e do cartão, você vai chegar lá, pelo menos uma vez por ano, vai passar na sala VIP e não vai pagar nada. Quem já viveu uma experiência de sala VIP sabe que é muito legal mesmo, é encantador, assim. Alimentação de primeira linha, bebidas de primeira linha, suco, vinho, nanana, tudo all inclusive. Vou fazer uma viagem internacional, preciso contratar um seguro saúde, que é aquele seguro viagem que tem, se acontecer qualquer coisa com você fora do país, você está coberto, essas coisas, e muitos dos países fazem exigência de que para entrar lá você tem que ter um seguro desse, não precisa pagar. Até 130 mil euros. Carta verde, vocês fazem também seguro? Como? A habilitação, a carta verde internacional? Desculpa, não sei. Me explica o que é carta verde. De moto para outro país. Eu tenho que ter um seguro, uma carta verde, caso eu bata minha moto, fora o seguro da moto. Esse não. Só quando você compra o bilhete aéreo através do cartão. Então, comprei o bilhete aéreo através do meu cartão de crédito, só eu entrar lá basta que eu entre em contato com a bandeira do cartão, não é o banco que faz essa emissão, e aí eu tenho 12 meses, uma apólice que vale por 12 meses para qualquer viagem internacional. Então, gente, como eu disse inicialmente, o banco traz soluções, mas a gente nem sempre conhece essas soluções. O banco quer clientes satisfeitos, crescendo o patrimônio, incrementando a vida financeira de uma maneira saudável e de modo que vocês não tenham o banco como um problema, tenham como uma solução. Isso faz com que vocês trabalhem mais tranquilos, com que vocês tenham mais alegria de levantar todos os dias, vir para a empresa, dar o melhor de vocês, porque a empresa, sim, quer o melhor para vocês, e vocês, acredito aqui que a grande maioria, se não 100% da sala, quer viver num ambiente saudável. E partindo do princípio que ter um salário que traz para vocês um conforto financeiro e emocional, está muito vinculado ao que vocês vivem aqui dentro. Acho que da minha parte é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido algo que faça sentido para vocês daqui para frente. A grande maioria aqui, que não planeja a vida financeira, passe a planejar. Se precisar de apoio, o Santander está à disposição para isso. O RH tem o nosso contato, o RH quer de vocês e para vocês o melhor. Então, essa foi um pouquinho que eu pude trazer do banco e das experiências, e não só falando de Santander. Óbvio que eu venho aqui falar de Santander, mas é falar de Santander e daquilo que a gente tem de bom para oferecer e que vocês possam cuidar daqui para frente daquilo que faz sentido para vocês. Dúvidas? Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer esclarecer algum ponto? Alguém tem alguma colocação para fazer?
Não? Sem dúvida, gente. Falei tanto, ninguém tem dúvida. Que bom. Fico feliz. Sinal de que provavelmente o que vocês ouviram foi bastante esclarecedor e que faz sentido para vocês. Tomem isso para a vida de vocês, porque de verdade faz sentido. Tá bem? Obrigada pelo tempo que vocês dispuseram para estar aqui. Eu sei que a vida de vocês é bastante corrida e contem comigo e com o Santander onde vocês estiverem. Tá bem? Obrigada, gente.